Meus amigos, o Mercado Livre acabou de inaugurar uma nova era do e-commerce brasileiro, uma era que pode levar à extinção do pequeno comerciante que via na plataforma a chance de montar um negócio próprio, de empregar gente, de prosperar, de impactar a economia do seu bairro, da sua cidade. O Mercado Livre acaba de anunciar uma parceria com a China e isso vai redefinir a história do e-commerce brasileiro a partir de agora. Presta muita atenção porque na calada da noite o Mercado Livre simplesmente inaugurou na China o seu primeiro centro de fulfillment próprio, que eu vou te explicar o que é esse fulfillment. E isso, meus amigos, com certeza vai aniquilar milhões de empresas e empregos aqui no nosso país. Eu vou te explicar com detalhes essa estratégia que o Mercado Livre começou a implementar. E pasmem, ele não comunicou absolutamente nada para ninguém. Ele não mandou release de imprensa, não avisou os seus mais de 5 milhões de vendedores que utilizam a plataforma para vender os seus produtos, seus parceiros. A informação ela só veio à tona, por quê? Porque a empresa ela é listada na Bolsa de Valores americana, a Nasdaq. A empresa que é listada na Bolsa, ela é obrigada por lei ao divulgar os seus movimentos estratégicos, movimentos dessa magnitude, principalmente, nos seus relatórios financeiros. Então a gente ainda não tem todos os detalhes, mas o que já foi divulgado é tão bombástico que, com certeza, repito, vai aniquilar milhões de negócios aqui no nosso país, num instalar de dedo. Mas, se dependesse do Mercado Livre, você nunca saberia o que estava acontecendo. Bom, a notícia é essa daqui. O Mercado Livre busca blindar liderança no Brasil com hub na China. Ou seja, o Mercado Livre ele está abrindo na China o seu primeiro centro de fulfillment, que é um nome em inglês que traduzindo significa ali centro de distribuição. Modelo esse que já existe aqui no Brasil, que já existe também nos Estados Unidos, na China. Por exemplo, aqui no Mercado Livre, você já deve ter visto algum anúncio com esse selinho aqui do Full. Tá vendo? Full. O que isso significa? Significa que os produtos, os anúncios que estão dentro dessa categoria, geralmente a entrega é muito mais rápida, que o produto vem muito bem embalado, vem com a caixa personalizada ali do Mercado Livre. Tudo isso para proporcionar a melhor experiência de compra para você que é o cliente. Então, como é que funciona esse fulfillment? O Mercado Livre ele tem gigantescos centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Em São Paulo tem 3, no Rio de Janeiro tem 1, Minas Gerais também, Santa Catarina, Paraná e Bahia, onde os vendedores pegam o seu estoque, os seus produtos e enviam para esse galpão do Mercado Livre. E esses anúncios vão parar justamente aonde? Justamente aqui, nessa categoria Full. E quando você compra esse produto aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Quem prepara essa compra é o Mercado Livre. O Mercado Livre vai lá, separa, embala, entrega o produto, ou seja, o vendedor ele não precisa ter espaço físico, ele não se preocupa com logística, ele não precisa de absolutamente nada disso, nenhum sistema de envio. Quem faz tudo isso é justamente o Mercado Livre e em troca o Mercado Livre fica com uma parte da venda. O pequeno empreendedor ele vendia através de casa, utilizando justamente a estrutura do Mercado Livre, ele conseguia competir com empresas muito maiores até agora. Por quê? Porque o Mercado Livre acaba de fazer na China exatamente este mesmo modelo. Só que lá na China, você acha que eles vão plugar o produto de quem, hein? Você acha que vai ser de um vendedor qualquer? É óbvio que não, meu amigo. Na China, o Mercado Livre vai plugar os produtos justamente dos fabricantes chineses. Ou seja, o fabricante chinês coloca o produto direto no fulfillment do Mercado Livre, em território chinês. E quando você que está aqui no Brasil compra um produto, o que vai acontecer? Esse produto já está no centro logístico do Mercado Livre, lá na China. Rapidamente eles vão preparar, vão embalar e vão enviar aqui para o nosso país. Dentro aí de 14 dias esse produto já está chegando aqui na sua casa, sem precisar de um importador, sem precisar de distribuidor, sem revendedor brasileiro no meio, ou seja, sem intermediários. O produto sai direto da fábrica e vai diretamente para sua casa. Você está entendendo o tamanho dessa mudança, meu amigo? Eu já gostaria de perguntar logo aqui no início, o que você acha disso tudo? Você acha que isso aqui vai ser bom para a gente ou isso no longo prazo vai ser complicado, hein? Deixe a sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Obviamente, tudo isso é excelente para você que quer comprar produtos. Vai vir produtos aqui muito mais baratos, mas isso vai acabar com os comerciantes brasileiros. Então, presta muita atenção. Por quê? Porque hoje, quando um pequeno vendedor brasileiro quer vender uma luminária, por exemplo, ou então um rolo de cortina desse aqui, um rolo blackout, o que vai acontecer? Esse é um produto de R$ 114 que com certeza é fabricado na China.
Então o vendedor brasileiro precisa de um importador, né? Precisa fazer estoque desse produto. O importador comprou esse produto de um distribuidor, o distribuidor comprou esse produto da fábrica lá na China, pagou imposto em cascata, né? Em todas as etapas aqui dessas compras, pagou imposto de importação, pagou frete, pagou uma série de custos. E na hora que ele vende esse produto a R$114 aqui, ele vai ganhar o quê? 20, 30 reais de lucro no máximo. Agora, o Mercado Livre vai vender exatamente esse mesmo rolo aqui, ó, mas não por R$114. Agora o Mercado Livre vai vender esse mesmo rolo aqui, ó, diretamente da fábrica, mas não por R$114, mas por R$55, com frete grátis, uma entrega rápida vindo diretamente da China, porque ele já está colocando ali, ó, vários aviões que vão ficar o tempo todo indo e voltando para a China. O que vai acontecer? O Mercado Livre, junto com os fabricantes chineses, vão ganhar muito mais dinheiro do que os vendedores brasileiros, porque justamente não tem ninguém no meio do caminho, não tem intermediário dividindo margem. Quais são esses vendedores que serão impactados aqui no nosso país? O relatório de impacto do Mercado Livre revela aí que tem mais de 5.800.000 vendedores de negócios que vendem dentro da plataforma. Para 59% desses vendedores, mais da metade, as vendas do Mercado Livre são a principal fonte de renda. A gente está falando aqui, meus amigos, de pessoas, né, de vendedores que não têm outra fonte de renda a não ser o Mercado Livre. A gente está falando aqui de pessoas que acordam cedo, que monta pedido, que vai até os correios, que depende daquela venda para pagar o seu aluguel, pagar os seus funcionários. E agora, meus amigos, vai ficar muito complicado. Juntos, esses vendedores geraram em 2024, os vendedores do Mercado Livre, cerca de 111 mil empregos aqui no nosso país, segundo o relatório do próprio Mercado Livre, o equivalente a 20 novas vagas por hora. Você está entendendo o tamanho desse impacto? Esses vendedores brasileiros, eles não têm a menor chance de concorrer com a fábrica chinesa. Não tem, cara. E agora, nesse exato momento, os vendedores estão completamente desesperados. Só que tem uma coisa que traz aqui pra gente uma ironia, né? Não é ironia, na realidade uma hipocrisia. Em 2024, o Mercado Livre defendeu a taxa de importação em compras abaixo de $50, que é a taxa lá do remessa conforme, o imposto de importação das compras internacionais. Ou seja, ele foi lá no Congresso Nacional pedir justamente que o governo taxasse as compras da Temu, da Shein, do AliExpress. O argumento que eles utilizaram é que essas plataformas chinesas estavam fazendo aqui concorrência desleal. Eles estavam vendendo produto direto da fábrica para o consumidor brasileiro. Olha só, sem pagar imposto, sem carregar os mesmos custos, o custo Brasil, eles estavam destruindo o comércio nacional. O governo, obviamente, ficou muito interessado nisso e o que aconteceu? Taxou as compras internacionais, o Mercado Livre comemorou e agora, em dezembro de 2025, na surdina de um fim de ano, feriadão de fim de ano, o Mercado Livre inaugurou na China exatamente o mesmo modelo que foi ao Congresso pedir para proibir. Como diz o ditado, né? Se você não pode contra eles, junte-se a eles. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o que está mudando no comércio brasileiro e como tudo isso vai impactar diretamente a nossa mesa. Mas antes de a gente entrar a fundo aqui no nosso bate-papo de hoje, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, o like de quem já conhece o nosso trabalho, confia, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola. Eu sei que você já deixou o seu like antes mesmo do vídeo começar, na verdade. Só que se você esqueceu de deixar o seu like, esse é o seu momento. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, você não precisa deixar o seu like, você segura a sua mão, mas acompanha o nosso conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse vídeo aqui agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também para você ficar por dentro de tudo que acontece na economia do nosso país. E você que já é um inscrito aqui no nosso canal, vale muito a pena você conferir a sua inscrição, porque tem muita gente me relatando que está perdendo a sua inscrição, não sei porquê. Então confira para você ver se a sua inscrição está ativa aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, é exatamente isso. O Mercado Livre está abrindo um centro de distribuição lá na China. Ninguém sabia disso até fevereiro de 2026, agora, porque o Mercado Livre não deu nenhuma nota à imprensa. Ele simplesmente publicou o seu balanço, o seu relatório do que aconteceu em 2025, agora em fevereiro de 2026, e pegou todo mundo de surpresa, inclusive os vendedores que vendem há anos no Mercado Livre. Foram exatamente os vendedores que colocaram o Mercado Livre nessa prateleira do maior e-commerce aqui do nosso país. E aí, como que o Mercado Livre tem tratado os vendedores? Com total descaso, obviamente. Olha só essa nota que está publicada aqui em inglês, mas eu vou traduzir aqui para você entender justamente nesse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Ó, vou grifar aqui para você, para ficar bem fácil aqui
aqui o entendimento, eles disseram nessa parte que eles investiram em vários lugares, lá no Chile, na Argentina, né, no México, só que ao mesmo tempo ele diz o seguinte, ó, ao mesmo tempo expandimos o nosso sortimento baseado na China e melhoramos os níveis de serviço ao assumir o maior controle sobre a cadeia de suprimentos. Em dezembro de 2025, esses esforços culminaram na abertura do nosso primeiro centro de distribuição na China, que já está enviando para os nossos 5 maiores mercados. Ou seja, não é somente o Brasil que vai sofrer com isso, não. México, Argentina, Brasil, Chile. Esperamos que esse corredor China-América Latina seja uma área de crescimento incremental e investimento em 2026, à medida que escalamos o nosso modelo de distribuição a partir da China. Obviamente, os vendedores estão sendo pegos de surpresa, tem muita gente que nem sabe disso ainda, tá sabendo a partir de agora desse vídeo. Então se prepara, meu amigo, porque o bicho vai pegar a partir de agora. Você vai concorrer diretamente com fabricantes da China, o que não tem a menor chance. Bom, vamos lá. O Mercado Livre busca blindar liderança no Brasil com o hub na China. Essa matéria que saiu aqui no Focus Poder Economia, o Mercado Livre decidiu deslocar parte da disputa do comércio eletrônico para a origem da mercadoria. Ao inaugurar o seu primeiro centro de fulfillment na China, a companhia passou a atuar mais perto da base fabril asiática e incorporar ao próprio modelo de negócios uma lógica que ajudou a impulsionar rivais como Temu e Shein. Esse movimento, que foi revelado pela Forbes da Argentina, foi desenhado para atender os principais mercados latino-americanos, mas ganha dimensão particular no Brasil, hoje o maior negócio da empresa e o principal fronte competitivo do setor na região, que eles fazem uma indagação muito interessante. A iniciativa marca uma inflexão na estratégia do grupo. Em vez de se limitar ao papel de plataforma que conecta vendedores e consumidores, o Mercado Livre passa a assumir mais controle sobre a etapa inicial da cadeia, justamente ali a etapa do suprimento, né, dos produtos, consolidando mercadorias na origem, conectando fabricantes chineses à malha regional e reduzindo intermediações. Segundo a reportagem da Forbes, a companhia quer transformar o corredor China-América Latina em uma nova avenida de crescimento e encurtar o ciclo financeiro das operações de algo entre 60 a 180 dias, né, que é a entrega de um produto que vem da China, para uma faixa de 14 a 30 dias. E aqui eles fizeram um infográfico interessante, aqui ele mostra como que funciona para um importador, né, para um vendedor, como é que funciona para eles. Cada etapa dessa aqui, ó, é um imposto a mais, é um custo a mais, é uma margem a mais. E aí, meu amigo, você tá vendo aqui, ó, são várias etapas até chegar aqui, ó, na casa do consumidor. E aí você paga uma série de impostos. Agora, a partir de agora, muda completamente. Por quê? Porque lá na plataforma do Mercado Livre vai ter produto diretamente da fábrica e vai diretamente para o consumidor. Por mais que tenha imposto de importação, cara, vai valer muito mais a pena comprar através desse mecanismo. Vai ficar muito mais barato. E o que acontece com o vendedor brasileiro? Vai ter que se reinventar, porque eu já estou cravando aqui que vai ser simplesmente impossível competir com os fabricantes chineses. Não dá. Se você é um vendedor no Mercado Livre, você tem que ficar com as barbas de molho. E se você conhece alguém que venda no Mercado Livre ou em qualquer e-commerce, meu amigo, compartilha esse vídeo para essas pessoas se prepararem, porque a partir de agora vem chumbo grosso por aí. Por que o Mercado Livre está fazendo isso? Justamente por conta da concorrência. O Mercado Livre está vendo a Temu crescendo aqui no nosso país, a Shopee, né, ganhando cada vez mais espaço, a Amazon, a Shein, ou seja, esses canais estão crescendo cada vez mais e o Mercado Livre, por mais que esteja ainda na dianteira, ele está se movimentando justamente para não perder o posto de primeiro e-commerce aqui no nosso país. Olha, o plano de fundo é um mercado brasileiro cada vez mais congestionado e mais sensível a preço. Por quê? Justamente por conta dessas chinesas que estão chegando aqui no nosso país. O relatório recente da Conversion aponta que o e-commerce nacional acumulou 33,6 bilhões de acessos justamente nos 12 meses de 2025, ou seja, 33 bilhões de acessos, meu amigo, é muita coisa. Olha a quantidade de oportunidade que tem aqui. E nesse cenário, a competição já não se resolve apenas pela força da marca ou pela audiência da plataforma. As pessoas estão cada vez
vez menos preocupados com isso. Eles estão mais preocupados com o quê? Com produto mais barato. A situação econômica no Brasil não está fácil para ninguém, cara. Tá todo mundo economizando. Por isso, essas empresas precisam cada vez mais, né, aumentar o seu sortimento de produtos, prazo de entrega cada vez mais rápido, eficiência de abastecimento e domínio da cadeia internacional de suprimentos. É exatamente isso que o Mercado Livre está fazendo. E mesmo com esse programa remessa conforme, né, com essa taxação aí das compras internacionais, abaixo ou acima de $50 tem taxação, a mudança reduziu parte da vantagem tributária das remessas internacionais de pequeno valor, mas não eliminou o apelo competitivo dos aplicativos asiáticos, nem a necessidade de os grandes marketplaces locais ajustarem a sua estrutura para disputar preço e prazo. E exatamente nesse contexto, o hub do Mercado Livre na China deixa de ser apenas uma expansão operacional e passa a representar uma tentativa de blindagem estratégica no Brasil. E a partir de agora, o Mercado Livre está avançando justamente na mesma estratégia que usa aqui a Temu, a Shein, a Shopee, que tem aqui a vantagem de ter o acesso direto às indústrias chinesas, meus amigos. Bom, meus amigos, o Mercado Livre, ele nasceu em 1999 com uma ideia muito bonita, tem uma história muito bonita. O que eles prometiam era democratizar o comércio, dar acesso ao mercado para quem não tinha uma estrutura, para quem vendia através da sua casa, né, para quem tinha ali uma ideia, mas tinha pouco dinheiro. E durante anos ele conseguiu cumprir com essa promessa. O cara que começou vendendo lá meia dúzia de produto no quarto da sua casa, no seu apartamento, conseguiu ali crescer, principalmente durante a pandemia, né? Conseguiu contratar funcionário, né? Conseguiu montar uma operação de verdade dentro da plataforma. Só que tem algum momento na vida de toda grande empresa que a missão da empresa, a missão original, ela começa a ficar para trás, e o Mercado Livre chegou justamente nesse ponto já faz um bom tempo. Hoje o Mercado Livre é uma empresa listada na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores americana, com uma receita, cara, de uma bagatelinha de 28,9 bilhões de dólares em 2025, uma das maiores empresas da América Latina. E quando uma empresa chega nesse tamanho, o pequeno vendedor, ele começa a deixar de ser parceiro e vira um concorrente, um possível concorrente a ser eliminado, infelizmente, porque ele está ocupando espaço na plataforma que a própria empresa agora ela quer ocupar com uma margem maior. Você está entendendo? Na prática, o Mercado Livre ele está replicando exatamente o mesmo modelo que a Amazon consolidou lá nos Estados Unidos. A Amazon também começou como um marketplace, conectava vendedor e comprador. Essa estratégia funcionou tão bem que a Amazon percebeu que ela podia vender ela mesma os produtos mais lucrativos e usar a sua estrutura, a estrutura que já tinha, a inteligência que ela já tinha. Ou seja, os vendedores acabaram ajudando a plataforma a entender quais eram os melhores produtos a serem vendidos, com as melhores lucratividades. E a Amazon ia lá diretamente nos fornecedores, comprava o estoque, colocava esse estoque dentro do seu marketplace e eliminava toda a concorrência. E o Mercado Livre está seguindo exatamente esse mesmo roteiro aqui no nosso país. Na realidade, o Mercado Livre ele copiou muita coisa da Amazon, né? E agora está copiando também essa estratégia, que é uma estratégia, cara, muito ruim para o pequeno comerciante. E eu sei que você deve estar pensando aí, Josué, peraí, cara, o consumidor vai comprar mais barato, eu vou comprar mais barato, então isso aqui é ótimo. Para mim também, eu acho isso ótimo. Até porque eu tenho um pé lá no libertarianismo, isso aqui para mim tá perfeito. Só que essa conta aí que a gente está fazendo, meu amigo, tem uma página 2, porque quando o pequeno vendedor brasileiro começa a sair do jogo, e ele vai sair porque ele não tem como competir com uma fábrica chinesa que está vendendo diretamente ali dentro do Mercado Livre, o que vai acontecer? Vai ficar sem concorrência. E aí, meu amigo, a China já fez isso muitas vezes, né? Ela primeiramente elimina a concorrência para depois ela dominar aquele mercado, não consegue mais ninguém competir com a China e depois ela consegue cobrar o preço que ela quiser. A China cansou de fazer isso em vários mercados, como painéis solares, está fazendo exatamente a mesma coisa aqui com os carros elétricos. O preço que parecia barato hoje, amanhã ele pode subir, cara, absurdamente. O frete grátis, que era grátis, pode sumir e a comissão, as margens vão ficar muito gordas para quem está vendendo sozinho dentro da plataforma. E o consumidor que comemorou porque estava comprando mais barato, no final das contas, ele vai pagar mais caro. Por quê? Porque ele não tem outra opção, porque os vendedores que antes estavam concorrendo ali por preço não existem mais. É assim que funciona o ciclo do monopólio. Entra barato, elimina a concorrência e depois cobra mais caro. A diferença é que no Brasil o Mercado Livre ele tem uma vantagem que a Temu e a Shein nunca tiveram, que é justamente conhecer o mercado brasileiro. Além disso, tem logística própria, né? Tem consumidor fidelizado e tem um histórico de anos construindo confiança com o vendedor, que agora ele vai eliminar, e tudo isso vai ficar nas mãos
dos chineses e do próprio Mercado Livre. Infelizmente é assim que vai funcionar. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você aprova essa medida aí do Mercado Livre ou não? Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na velha mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, ó, compartilha com pelo menos um amigo seu que você conhece aí, ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas e a gente consegue alertar mais pessoas desse movimento na China e Mercado Livre. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para você se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.